A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Conosco, nos estúdios da SMTV, em Ponta Delgada, o Dr. Duarte Melo, padre, diretor do Museu Carlos Machado, também na nossa cidade de Ponta Delgada, um defensor acérrimo de quem mais precisa de ajuda. É um homem dos 1001 ofícios. Em tudo o que faz, coloca tanto de humanismo como de profissionalismo. Vamos então ficar a conhecer a vida deste açoriano, cujo percurso muito nos inspira, muito nos orgulha. Bem-vindo, Sr. Padre, obrigada por estar aqui conosco. É com muita honra que lhe digo, e o Sr. Padre sabe, que nós temos esta relação de amor e de carinho há décadas, um pelo outro, pelo menos da minha parte. Exatamente. E é com emoção que eu recebo aqui, Sr. Padre, atendendo a este nosso passado comum, de projetos comuns, e vai ser um prazer muito grande ouvi-lo em primeira voz para as nossas comunidades, para os nossos açorianos e açorianas espalhados pelo mundo e para a comunidade lusa em geral. Bem-vindo. Eu agradeço este honroso convite de estar aqui consigo nesta conversa solta, porque é de uma conversa que se trata. Conversa entre amigos. Entre amigos, e que é sempre muito agradável. De facto, conheço a Graça já há longo tempo, trabalhamos em projetos comuns. Recordo a questão dos repatriados, inclusivamente, que foi um projeto que exigia de todos nós, mas sobretudo esta atenção mais assertiva sobre a problemática que é tão dura. Aliás, e tão o difícil. Sr. Padre foi o pioneiro neste olhar atento para uma população que começou a chegar aos Açores completamente perdida, deportada dos Estados Unidos e do Canadá, que ninguém sabia quem eles eram, e o Sr. Padre foi o primeiro que teve consciência da existência dessas pessoas que deambulavam pela cidade sem norte, sem saber o que fazer, sem referências familiares cá. Como é que foi esse processo? Eles chegavam aqui, diria, como que pela calada da noite, e nos bolsos traziam nada, rigorosamente nada. Este processo acontece porque, enquanto capelão do hospital, trabalhava no Hospital de Ponta Delgada na altura, um hospital velho, não é? Percebi-me de um jovem oriundo da Nova Inglaterra que estava a ser tratado e não tinha apoio de ninguém e falava muito mal o português. E foi a partir desta conversa que fui estabelecendo com este rapaz que tomei consciência de que havia outros rapazes e outros jovens. Normalmente o fenómeno começou foi muito com homens, depois também que aparecem mulheres, que havia outras pessoas que estavam nestas condições sem apoio de ninguém. Inclusive um vivia na lixeira. E o projeto nasce nesse sentido de sinalizar essas pessoas e perceber onde é que elas vinham e quais são as relações que poderiam se estabelecer com as famílias de cá, que eram relações muito ténues, muito fragilizadas também. E às vezes as próprias famílias nem sabiam que as famílias não sabiam, desconheciam, e também o estigma, a vergonha, tudo isso acarretava o processo do repatriamento. Então o que foi que o Sr. Padre fez perante esse fenómeno social? Primeiramente sinalizá-los, procurar encontrar um abrigo para eles, uma casa, perceber as capacidades que essa gente tinha em termos de competências profissionais, por isso é que se criou um projeto de personalização ao repatriado, um projeto que acompanhava de uma forma personalizada. Tentarmos inserir em algumas empresas, nomeadamente empresas públicas, que foi muito difícil, porque o repatriado trazia uma carga muito negativa. E as pessoas, ninguém os queria ao pé de si. Ninguém os queria, as pessoas tinham medo e que parecia que tudo aquilo que de mal ia acontecendo era atribuído ao repatriado, que não era verdade. Não é? E nós sabemos os dois, e tendo convivido com aquela população, que havia jovens tão perdidos, tão boas pessoas, vindo de tão boas famílias, e tinham chegado aqui por pequenos crimes, por tolices que tinham cometido quando jovens, gente tão boa. Pois. E muitos deles estão integrados, estão inseridos na sociedade, têm as suas vidas refeitas. Pronto, há uma franja de repatriados que estão com alguns problemas. Mas a maioria... Na maioria está bem. Portanto, são aqueles que vivem mais na cidade,
há aí alguns que continuam com problemas, não é? Também ligados às toxicodependências, não é? Isso torna-se também mais difícil, por vezes, a inserção, tal como os que vivem cá. Portanto, isso não é uma questão de repatriados, é uma questão de pessoas e de perfis e de circunstâncias. Mas foi um projeto que foi um projeto de luta e eles foram muito apoiados também na altura pela Kairos, depois a gente tentou integrar na Kairos, as economias solidárias, e estão para aí a trabalhar, estão com as suas vidas normais, alguns casados, refizeram vidas. Mas esse foi um dos muitos projetos de cariz social a que o seu padre tem estado ligado. De que outros projetos Pronto, eu já não estou propriamente ligado mas ao longo da sua vida, ao longo da sua vida. Nasceu esse projeto que foi de apoio a uma problemática nova de pobreza e que era do desconhecimento público, e que a sociedade teve que acolher. E teve que acolher porque se criou também um movimento social com o governo, a sociedade civil e a Igreja para acolher essas pessoas. Mas outros projetos, Sr. Padre? Outros projetos também na natureza social. Ligados às mulheres, o primeiro abrigo, o segundo abrigo para mulheres vítimas de violência e de maus tratos foi aqui nos Açores. E também foi criado mais ou menos quase nesse contexto e que está a funcionar, está a andar, a Kairos, a Alternativa, um movimento e uma associação de apoio aos toxicodependentes, também estive na origem. Idosos. Atualmente estamos com o projeto São Lucas, que é um projeto que nasce no contexto da crise que o país viveu e que ainda vive. Isso não está risonho para toda a gente. Não está risonho, não está... Pronto, é um processo. E nós na paróquia achamos, primeiramente, tivemos que perceber que havia muitas famílias que estavam desamparadas e gente que trabalhava, mas que não tinham o rendimento necessário para sobreviver dignamente, não é? E criámos o projeto São Lucas, que é um projeto de emergência social que nasce a partir de uma das obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome. E o que é que nós fazemos? Angariamos alimentos. Todos os meses as famílias vão buscar os seus cabazes à paróquia de São José, são à volta de 50 famílias que têm cabazes, isso mensalmente, portanto isso não é um projeto de emoção de Natal, é um projeto de continuidade, que é feito com um grupo de voluntários, com os vicentinos da paróquia e com empresas também que nos ajudam com os seus donativos, porque seria impossível, portanto, de alimentar mensalmente à volta de 40, 50 famílias, porque isso depois também vai oscilando. E famílias que me digo, alguns elementos do agregado familiar trabalham, mas basta ver um desemprego, algum desequilíbrio familiar que a família não tem capacidade depois de ter. Portanto, e há muita pobreza envergonhada? Há muita pobreza. Há gente a passar necessidades? Sim, há gente a passar... Com vergonha de... Sim. Há gente pobre, há gente a passar com necessidades. Embora os governos tenham programas neste sentido, mas não podemos cair numa mentalidade assistencialista, porque o assistencialismo promove por vezes a desigualdade e a indignidade. Se cai no assistencialismo puro e duro. Portanto, há que trabalhar essas famílias em termos das suas próprias competências e há que trabalhar, sobretudo, essas famílias na questão do emprego. O assistencialismo para as pessoas cuja língua portuguesa não está muito desenvolvida é o quê, Sr. Padre? Não é só não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Mas também há o problema que já não há também peixe, não é? Quer dizer, a gente pode ensinar a pescar e temos a falta de peixe. Que é a questão que é a crise também do trabalho, não é? As pessoas podem ter competências e vê-se a nível mesmo, muitas competências até a nível universitário, e as pessoas estão no desemprego. Portanto, não é só a questão de competências, é preciso também criar trabalho e oportunidades. Daí que este projeto de São Lucas é um projeto de emergência social. Portanto, só numa primeira fase. É um projeto que tem uma dinamização cultural muito forte. Sim, e intergeracional, inclusive. E intergeracional, exatamente. Portanto, porque trata-se de famílias, e nas famílias há idosos, há os filhos, há os pais, há os avós, que estão todos no mesmo contexto, e nesse contexto devemos, de facto, trabalhar as famílias também na sua própria promoção, na sua própria dignidade, e nunca serem
pronto, coitadinhos os pobrezinhos. Na vida do Padre Duarte, toda essa área da ação social é um complemento, conjuga-se com o sacerdócio? Sim, faz parte da missão. É um prolongamento dessa missão? Integra a missão, porque a missão de um padre não é só litúrgica, portanto, ou profética, ou catequética. Portanto, a missão profética e a missão socio-caritativa é tão importante como a missão da liturgia ou da catequese. Isso não vai muito ao encontro daquela ideia, não faças o que eu digo, faz o que eu faço. Sim, também pode... Porque, de alguma forma, o seu padre também é um modelo vivo de práticas que levam dignidade à vida das pessoas. Agradeço as tuas palavras bondosas. Portanto, isso faz parte da inerência da missão de qualquer cidadão, de qualquer padre. E a minha vocação devesse muito também foi esse trabalho, o discernimento vocacional, e quando fui para o seminário, foi também nesse contexto. Primeiramente, descobrir Jesus, que é tudo na minha vida. Mas descobrir Jesus através da circunstância do mundo de hoje e das linguagens do nosso tempo. E olhando para o outro. E olhando para o que é fundamental, o mandamento do amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, implica aqui um compromisso e uma desinstalação, o que nem sempre é fácil, porque a gente também vive a tentação de nos instalar, não é? Isto é um bom combate permanente, não é? Da gente também desinstalar. Mas foi sobretudo um trabalho que fiz logo no início da minha vida, até de seminarista ainda. Foi um trabalho com os reclusos na prisão, num lugar tão duro e tão difícil, de grande sofrimento, sofre-se muito mais. Julgo que o sofrimento psicológico, o sofrimento de um prisioneiro é muito maior do que um sofrimento de quem está hospitalizado. Se bem que o sofrimento não se compara, cada sofrimento, a pessoa sofre no seu mundo e cada sofrimento é um contexto. Mas os espaços de espiritualidade, o estar-se aprisionado, também são espaços de grande espiritualidade. E de grande liberdade. Da abertura. E de grande liberdade. Para essa espiritualidade vir a desenvolver-se. E de grande liberdade. E aprendi isso. Mas uma liberdade psicológica. Psicológica, sim, porque o contexto é retirar a liberdade em termos espaciais, não é? Mas a pessoa, na sua alma, no seu ser, nunca perde a sua liberdade, nunca perde a sua dignidade, que isso é fundante, não é? É fundamental na vida da pessoa. Somos pela nossa liberdade e pela capacidade que a gente tem de se relacionar com o outro. E como é que a pessoa então se liberta do confinamento, das quatro paredes? O sofrimento sublima. Portanto, é engraçado que os poemas de Manuel Alegre, os melhores poemas são poemas de prisão, não é? Portanto, o sofrimento sublima e também projeta. No fundo, é o lado sensível da cruz, não é? Agora vendo isso nessa perspectiva cristã, a cruz é um instrumento de tortura, mas a cruz para nós é sinal de salvação, porque daquela cruz há um amor ferido, mas há um amor vencido, portanto, que vence, que não ficou retido. Portanto, a ressurreição para nós, que é o fundamento da nossa fé, não é? Mas para lhe dizer que toda a minha vida tem sido o meu trabalho de padre tem sido nestas áreas, portanto, prisão, hospital, os repatriados, as mulheres vítimas de violência doméstica, as questões da economia, a economia solidária. A Kairos nasce também muito na questão da economia solidária. Temos que pensar também agora no desenvolvimento, a cultura, portanto, que é uma área que então estou neste momento, os museus, que as pessoas às vezes têm ideia dos museus, que são lugares sem vida, e de facto são lugares que guardam coisas sem utilidade pragmática, mas com grande utilidade de conhecimento, não é? O seu padre avançou aí um museu, então faz uma formação teológica, sim, um seminário, torna-se padre, e depois como é que surge este ímpeto, esta vontade de ir para a universidade, sim, para entrar neste mundo da cultura e do património? Do património e da museologia. Portanto, o meu percurso foi seminário, depois fiz a minha licenciatura pela Católica, em Teologia. Em Roma fiz um mestrado ligado à Pastoral da Saúde, mas nas vertentes muito incidindo nas questões das bioéticas, porque me estava no hospital e a gente tem que estar também preparados para estes mundos, porque o hospital é uma catedral, são catedrais da tecnologia, toda a gente vai nascer aos hospitais, toda a gente morre nos hospitais. Toda a gente, não, seu padre. Praticamente toda a gente. Mas muita gente.
ver ao hospital, que de antes morriam-se nas suas casas, por isso é que a morte era socializada. Portanto, havia uma relação. Hoje em dia, nos hospitais, a morte está deslocalizada e as pessoas têm dificuldade... Desumanizada até. Desumanizada, portanto. E os hospitais são lugares de grande humanidade que, por vezes, estão muito desumanizados. E um dos perigos no hospitalar é porque vive-se muitas questões da técnica para os diagnósticos, mas só que nós não somos, a nossa relação não pode ser técnica, tecnicista, tem que ser uma relação antropológica da pessoa. Mas nos hospitais tudo acontece, tudo conflui, não é? E no hospital as pessoas são pobres. Podem ser muito ricas fora do hospital, mas dentro do hospital são todas pobres. São todas iguais. Porque nem o pijama por vezes é delas. E estão sujeitas e dependentes de tudo. Mas o padre tem assistido a situações de pessoas ricas, sim, mais sim, ou menos sim. ricas, Sim, que se questionam perante esse fenómeno e essa realidade, tanto que eu trabalhei, tanto que eu tenho, agora sou assim, nada portanto, me valha. é como ao nascimento. As pessoas formalizam esses raciocínios consigo. Colocam o sentido da vida. Portanto, a partir da situação limite e da situação de grande sofrimento, as pessoas colocam-se. Portanto, o limite permite-nos aberturas. Aberturas ao transcendente, a Deus, ao sentido da vida, da minha vida. E no hospital há pessoas que mudam as suas vidas por completo. A doença pode ser também uma ocasião favorável, não é? Da pessoa alterar a sua vida. Redenção. Uma redenção. Um resgate. Um verdadeiro resgate. Do próprio eu. Do ser. Que estava aprisionado a coisas que não valem nada. Há acessórios, porque muitas vezes as pessoas desgastam a sua vida e passam a sua vida, o seu tempo todo, desgastado com coisas de acessórios. Pagar casas, ter o carro, as viagens, as roupas, às vezes coisas de nada, e criam bolhas por coisas de nada, e o essencial, de facto, é a vida, são os outros, são os rostos que Deus multiplica na nossa vida. Há pessoas que, perante a doença, fazem as pazes consigo próprias, com as suas famílias, com os seus amigos e com os seus vizinhos, não é? Por isso é que é redenção, como disse muito bem. Há aqui um resgate, porque a doença também pode proporcionar tudo isso. Mas o seu pai estava na sua caminhada, estava no mestrado, fiz. na ética, e daí para a frente. Os estudos não pararam. Não, e depois é como sempre gostei das questões da cultura, e a Igreja esteve muito ausente. A Igreja foi fundamental. Se a gente olhar para a nossa Europa e para todo o património, tanto o património edificado, o património móvel, o património imóvel, a gente vê uma matriz cristã. É na música, é na arte, é na escultura, é na arquitetura. Portanto, é sinal que os cristãos passaram o Evangelho, ao viver o Evangelho também pela beleza. A beleza salva, o Dostoiévski também refere isso, a beleza salva-nos, não é? É redentora. E eu achei que devia me pôr nestas áreas, porque nós nos Açores, a maior parte do património dos Açores é património religioso. Se a gente tirar o património religioso, o que é que a gente fica? Com a natureza. Mas os Açores não são só paisagem. Os Açores são património, isto que se vê, aquilo que se passa de geração em geração, que são os costumes, o modo de fazer as coisas, até os nossos gostos alimentares, não é? Portanto, e achei que devia me pôr nestas áreas, que são áreas fundamentais de mediação cultural com as comunidades e de passar valores humanos. Portanto, mas aí essa formação foi aqui na Universidade. Já é feita na Universidade Foi aqui na Universidade dos Açores. E terminado esse processo é convidado para diretor do museu? Houve um concurso público e eu concorri e fiquei. E já estou há 12 anos no museu, com um trabalho também muito diferente. Criamos um museu móvel, um museu que vai ao encontro das comunidades, porque os museus, por vezes, são lugares muito elitistas. A cultura tem que ser desconstruída e percebida, não é? Essa cultura, por vezes, é feita, não é? Na nossa contemporaneidade. E a arte contemporânea é uma arte difícil, elitista, porque é muito conceptual e que precisa de ser desconstruída para que as pessoas percebam. Portanto, começamos a trabalhar o território. O Museu Carlos Machado é um museu de território, é um museu para todos e é um museu de inclusão. Daí que nós estamos a trabalhar nas comunidades.
E estamos agora com um projeto que ganhamos, inclusive, um prémio a nível nacional, que é o de FNAIs a FNAIs. De FNAIs da luz a FNAIs da ajuda, da luz à ajuda, não é? E estamos a trabalhar as comunidades. E tem também outro projeto que o teto não me caia em cima, que Sim, o telhado, que o céu não me caia em cima. Isso foi, que também ganhou outro prémio. Que ganhámos uma exposição, não é? No âmbito da investigação científica e do património imaterial, que está agora na Maia. É verdade, eu não ia dizer nada, parece uma relação com a Maia, mas é está verdade. Agora na Maia e estamos já a montar outra para os Finais da Luz, a partir de uma artista contemporânea, que é Catarina Branco, que trabalha muito o papel, o picotar o papel, um trabalho muito feminino. Exatamente. Dimensões. E nós vamos trabalhar isso, não é? Portanto, o museu tem procurado estar no seu território, perceber o território que é o todo da ilha, trabalhar os seus públicos, mas na linha não só de conhecimento, como de desenvolvimento, porque é preciso também criarmos massa crítica, porque as democracias só serão democracias pela participação, pela inteligência, pela capacidade de avaliar, pela capacidade de decidir. Portanto, não podemos ser pessoas yes men, não é? Portanto, há que ajudar também a questionar toda a nossa situação política, sociopolítica, cultural. E os museus são lugares políticos, não política partidária, mas são lugares de questionamento. E é o que nós... De formação e questionamento. De formação de cidadania. Mas isso também é verdade para os padres. Os padres também têm essa função. Sim, a Igreja também tem esta missão, porque não podemos... missão política. Política, não é? sem dúvida. De ajuda, de orientação, sem ser a tal questão partidária. Partidária, porque a Igreja não se pode remeter às sacristias. Há muita gente que diz, são coisas da Igreja, não são chamadas para aqui. Nós somos cristãos no mundo. Eu sou a Igreja porque sou batizado. E é um cidadão. E sou um cidadão. Portanto, eu sou um cristão, cidadão português. Mas sou cristão, cidadão português. Isto significa que o batismo me dá-me esta igualdade. Não é pelo fato de ser padre que eu sou a Igreja. É pelo fato de ser batizado e pertencer a uma comunidade de crentes e de discípulos de Jesus que me compromete na transformação da vida e do mundo. Portanto, o exercício cristão, a vida cristã, não pode ser uma vida de acomodação. Tem que ser uma vida de inquietação. Por isso é que os cristãos não podem ficar indiferentes à injustiça, ao mal. Portanto, temos que ser... E aí estamos nos valores universais. E são valores universais. Nos princípios, nos direitos humanos. Tudo isso que vai lá estar. Portanto, os direitos humanos e a Declaração dos Direitos Humanos, que é recente, digamos assim, não é? É do século XX. Considerando a vida, a vida humana, e o Evangelho, não é? Que nós somos portadores deste tesouro e é este tesouro que devemos levar às pessoas, esta boa nova, que é a esperança, não é? De queremos um mundo mais fraterno, mais justo, um mundo com menos assimetrias sociais, que isso é impossível. Como é que pouca gente tem o dinheiro todo e uma grande gente não tem nada, não é? Então, padre, como é que o seu padre encara o perfil dos últimos papas? Porque nós já apanhamos 3 papas na nossa existência, não é? Sim. No percurso da nossa existência já vamos com 3 papas. Pronto, temos nesses últimos tempos, do século XX e século XXI, ainda estamos na primeira década do século XXI. Mas são todos eles tão diferentes. São todos eles diferentes. Qual é o papel de cada um? São papéis, têm uma função muito diria, são graças que Deus dá à Igreja e ao recebermos essas graças dos Papas, eles têm funções muito importantes. Desde o Concílio Vaticano II, com João XXIII e Paulo VI, e depois temos um Papa que morre muito cedo, o João Paulo I. De João Paulo II, um Papa que vem de leste e que tem um papel fundamental... Esse já é o tal da nossa vida, das nossas vidas. Que abre, inclusivamente, todos aqueles países da cortina de ferro e que abre, não é? Foi um Papa decisivo, inclusivamente, a nível político, não é? Neste sentido. Abriu a Igreja Católica às outras religiões, pedir desculpa a quem foi maltratado de alguma forma. O Bento XVI, uma águia, um intelectual, não é? E de grande humildade reveladora, que se afasta porque não consegue implementar o que tinha. Consegue, porque a Igreja está a passar num momento tão difícil em termos de crises, de escândalos,
E depois aparece-nos um Papa Francisco, que é um Papa vindo da América Latina, de certa forma que bebe das teologias da libertação, das teologias indígenas, e que está a implementar uma abertura extraordinária no mundo, um homem de diálogo, de proximidade, e que os não crentes tiram o chapéu. Um dos maiores políticos do mundo. É o que eu defendo e toda a gente Tiram o defende. chapéu a este homem, que é um homem de bondade, e quer uma igreja renovada, embora dentro da igreja com muitas resistências, porque depois também há aquelas fases mais fechadas dentro da igreja, que têm dificuldade também de receber a novidade, e que toda a igreja é feita de novidades, não é? Portanto, não podemos viver a igreja de olhos no passado, porque Deus vem ao nosso encontro é pelo futuro, não é pelo passado. O passado são referências. Ouça, Portanto, padre, não mas podemos estar desde que começou a falar deste Papa, Papa Francisco, esse sorriso abriu-se todo. É um Papa querido. O seu padre já encontrou alguma matéria com a qual não tenha concordado? Não, é um Papa querido. Ele tem-se debruçado sobre... É que o povo concorda com tudo. É questão Nós achamos que aquilo são questões prementes. E a nossa pergunta é sempre: porquê é que já não estamos neste patamar há muitos anos do papel da mulher na igreja, da possibilidade dos padres se casarem, de uma maior abertura da igreja às outras religiões, desta pluralidade dos divorciados poderem estar na igreja de corpo e alma? Sim, porque há tanta gente válida. Mas há coisas que já alteraram, não é? E quais foram as grandes mudanças? É mesmo com este Papa já alteraram. Primeiramente, ele tem um texto... exemplo, vamos a exemplos. Ele tem um texto fantástico que gostaria de referir, que é a alegria do Evangelho. Portanto, o Evangelho é para nos libertar, é para nos trazer a alegria e não a opressão, não é? Então a igreja é um espaço de alegria. De alegria e de missão, para abrirmos ao mundo. Por isso é que o Papa diz que a igreja deve estar em situação quase como de um hospital de campanha, de urgência, porque este tempo é um tempo de urgência. Este Papa já fez sinos extraordinários, nomeadamente o sino da família, e que colocou às conferências episcopais esta abertura por relação aos recasados e aos divorciados na Igreja, portanto, o acompanhamento que deve ser feito. Então o divorciado já pode comungar, por exemplo? Tem de haver um acompanhamento, Mas pode. Se for uma pessoa da Igreja, se for uma pessoa... Um divorciado que não está casado pode comungar, porque não refez a sua vida e que está divorciado, está separado, pode comungar. Sim, mas isso às vezes é só uma questão de papel, porque os divorciados têm os seus companheiros, as suas companheiras. E há questões que requerem também esse acompanhamento espiritual, não é só por dizer... Porque o cristão é aquele que vive também o seu dia-a-dia e que bebe dos sacramentos e que quer ir beber aos sacramentos. Porque os sacramentos vão-nos santificando, santificam-nos, não é? E que querem beber, não podem dispensar esta fonte. Que belo desejo, é? Uma pessoa que diz: eu quero tomar a comunhão, eu quero participar desta mesa, que é do lugar da fraternidade, eu quero comungar o corpo de Jesus, que é o que me alimenta e que dá o corpo à comunidade. Essa gente que deseja isso tem de ser acompanhada e espiritualmente, para que ela possa depois também possa ir comungar dos sacramentos. Outras novidades do Santo Padre, que o nosso tempo já está a acabar. Já está a acabar. Portanto, esta é uma novidade fortíssima. As questões da ecologia, portanto, o Papa preocupadíssimo com o ambiente e escreve um texto, Laudato Si, portanto, uma encíclica, que alerta ao mundo para as questões do tempo. Deste nosso tempo, que é um tempo que não está a ser favorável à harmonia, ao equilíbrio ecológico, mas a ecologia não é só a ecologia ambiental, é a ecologia da relação do homem também consigo próprio. Não é? E o Papa denuncia esta avidez do lucro desmedido que destrói inclusivamente o nosso planeta. Portanto, e os cristãos, há uma sensibilidade ambiental e da sustentabilidade. Portanto, e os cristãos têm que estar atentos. Sr. Padre, o nosso tempo já acabou. Uma última mensagem para os nossos imigrantes, para as nossas imigrantes. O que é que o Sr. Padre lhes quer dizer? A partir de Ponta Delgada. O que eu quero dizer é que os imigrantes que estão espalhados por este mundo fora são a nossa honra e a alegria do povo. Porque por onde estão, os Açores estão presentes no seu melhor, que são dos seus valores. E que Deus queira que mantenham sempre as suas raízes e que nessas suas raízes façam também a sementeira do reino. São os valores da fé, os valores da honestidade, os valores da honra, de bons trabalhadores, que são testemunhos, porque para nós é a nossa honra, são esses valores. Não é? E os imigrantes têm esta atitude,
têm esta postura que muito ajudam os Açores. Estão de fora, muitos são muito mais participativos do que por vezes estão nas ilhas. Porque têm outras aberturas, aprenderam também com outros mundos, têm outra sensibilidade, têm a alma açoriana, mas têm a vivência de outra gente. É e é uma verdade, riqueza. Padre, é verdade, e é uma Padre. riqueza. E é com tanta alegria, com tanto orgulho que nós temos acompanhado o evoluir das nossas comunidades e temos percebido que, afinal, toda esta gente que saiu das nossas ilhas tem sabido honrar o nome de pai, de mãe, o nome das nossas freguesias, das nossas cidades, dos nossos Açores. E vamos nos despedir com uma saudação, com a nossa saudação habitual. Não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.